novo, a gente já está aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho da nossa trilha dos nossos testes funcionais. A gente tem aqui, a gente já falou de vários testes de funcionais, testes aeróbicos, agora a gente está falando dos testes de força muscular, como avaliar a força muscular, tanto de forma geral. Na nossa aula anterior a gente falou do teste de sentar e levantar de 5 repetições, que é um teste para avaliar a força muscular de membros inferiores, mais especificamente. E agora a gente vai falar de um teste que a gente chama de dinamometria, ou força de preensão palmar, ou também conhecido como hand grip, tá? Que é um teste mais específico para a gente diagnosticar sarcopenia, dar um diagnóstico de perda de força muscular, tá? Então, a gente aqui, quando a gente fala de dinamometria, a gente fala de força de preensão palmar, a gente está dizendo o quê? Que força e massa muscular são componentes fundamentais, importantes para realizar tarefas motoras. E elas vão repercutir quanto à nossa saúde, à nossa longevidade, à nossa qualidade de vida. Então, vários estudos mostram uma possível associação da nossa força muscular com a diminuição de fatores de risco cardiovascular, de diabetes do tipo 2, de obesidade, hipertensão e até de morte precoce. Então, a dinamometria, o hand grip, como a gente chama, ou a força de preensão palmar, ele é um método para avaliar e ajudar a identificar o risco aumentado de deteriorização de saúde da gente. Então, a gente vai... Como que ele é feito, né? O que ele consiste? Porque a nossa força de preensão manual, ela não é só para a gente medir a força da mão. Ela também é muito usada para você avaliar a força total do indivíduo, o estado nutricional desses pacientes pré e pós-cirúrgicos, a diminuição de força corporal com o aumento da idade. Né? Ela é um ótimo preditor de incapacidade, morbidade e mortalidade. Por quê? Porque o indivíduo, quando as mãos, principalmente, são as partes do corpo que nós mais usamos. Então, se um indivíduo que ele já está apresentando fraqueza de mão, dificuldade de movimentar a mão, de segurar um objeto, de manter um objeto bem seguro usando as mãos, significa que ele tem uma fraqueza muscular, que é uma parte do corpo que nós usamos muito funcionalmente falando, significa que o restante do corpo dele também está sendo subutilizado, também está muito afetado pelo seu imobilismo. Então, quando menor a força de preensão palmar que o indivíduo tiver, menor ainda mais vai ser a força do restante do corpo. Então, a dinamometria, o hand grip, como é chamado fora do Brasil, ou a força de preensão palmar, de preensão manual, ela é uma excelente forma da gente prever incapacidade ou diagnosticar fraqueza generalizada. Então, como que é isso, né? Quais evidências que a gente tem? A força de preensão manual está muito relacionada à força de extremidades, principalmente extremidades inferiores, ao torque do movimento de extensão de joelho, como a área de secção transversal, musculatura transversal da nossa panturrilha, do nosso quadríceps. Então, quanto menor a dinamometria, menor o hand grip de um indivíduo, se você for lá e fazer uma comparação de circunferência de musculatura de panturrilha, de circunferência de quadríceps, e você vai notar que esse paciente vai ter uma área de músculo menor também. Então, essa técnica ela foi muito bem validada com indivíduos mais velhos e está relacionado a resultados extremamente relevantes, como incapacidade incidente e uma incapacidade muito grande na realização de atividades de vida diária. Então, isso mostra a importância da gente saber diagnosticar a força muscular, e o hand grip ele te dá uma base para isso, tá? Então, como que a gente usa isso? A gente vai usar um aparelho chamado dinamômetro, tá? Que é um dinamômetro de preensão manual. Ele é extremamente usado com
por ele ser muito barato, ele é de fácil manuseio e os resultados eles são bem aceitos, tanto em pesquisa quanto em avaliação clínica. Então aqui vocês podem ver no slide, nós temos pelo menos uns 3 modelos de dinamômetro. Tem os dinamômetros, a gente dá preferência para que as pessoas usem, ele é um teste de força, de facílima aplicabilidade, não a presença de necessidade de uso de equipamentos extremamente sofisticados, é um aparelho simples, fácil de ser usado, você só precisa treinar a equipe de como ele deve usar o aparelho e saber explicar para o paciente como isso deve ser feito, tá? A preferência é a utilização de dinamômetros digitais, porque a partir do dinamômetro analógico, às vezes, se ele não tiver como fixar onde deu o pico de força de preensão manual, você tem que ficar olhando aonde o ponteiro para. E como essa medida ela é muito curta, às vezes você não consegue avaliar adequadamente no dinamômetro manual, analógico. Mas o dinamômetro digital, hoje em dia a gente encontra ele não é um aparelho caro, então ele dá para você usar e até para você usar, por exemplo, em atendimento domiciliar. Não precisa ser um aparelho caríssimo não, tá? Ele é um aparelho até que barato de ser comprado. E aí você consegue usar esse aparelho e no dinamômetro digital ele vai te dar ali na tela o valor específico disso daí, tá? Então, como que eu posiciono o meu paciente? Ele está sentado, ombro aduzido, neutramente rodado, então ele não está nem virado para fora, nem virado para dentro, cotovelo flexionado a 90 graus, antebraço e punho em posição neutra entre prono e supino, tá? Que é uma posição padrão recomendada pela Associação Americana que avalia essa parte desses testes, e o paciente você vai colocar o dinamômetro na mão do paciente, como está aqui na imagem, tá? De preferência o paciente bem sentado, com as pernas também em posição de 90 graus de quadril e joelho, e o paciente vai fazer uma força de contração isométrica com o membro superior. Ele não pode nem levantar o braço e nem abaixar o braço. Então, ele vai fazer, a gente pode apoiar na região de antebraço dele para que ele faça essa contração, por até 30 segundos de contração. Aí ele interrompe e a gente vai repetir esse indivíduo, fazer mensuração, uma média de 3 tentativas, e a gente faz a média desses valores. Então, quando a gente compara as medidas feitas com esse indivíduo sentado e em pé, os melhores resultados foram obtidos na posição sentada, então é muito importante que a gente posicione o paciente sentado para fazer esse exercício. Posso fazer em pé? Posso, mas o resultado é melhor sentado, porque o paciente está melhor posicionado sentado. O método mais usado realmente para o cálculo dos valores é a média de 3 tentativas, então você faz 3 tentativas e você tira uma média. Alguns autores registraram a máxima mensuração, mas nem sempre ele é o adequado, porque às vezes o paciente não entendeu direito a primeira vez, a primeira tentativa, e quando você repete, você faz uma média, você tira um valor mais estável desse valor, tá? Então, essa média de 3 tentativas, ela teve uma correlação mais alta com a força muscular, tá? Então, quando você faz uma única medida, às vezes pode acontecer de o paciente não ter entendido o exercício. Então, o ideal é você fazer uma média de 3 tentativas e usar o valor mais alto, ou você usa o valor mais alto registrado para adequar, usar o valor dessas 3 tentativas, o valor mais alto, ou você faz uma média desse valor das 3. Aí vai ficar a seu critério para ver o que é mais fácil, tá? E aí você faz o quê? Um descanso de 1 minuto entre as medidas, tá? Você vai fazer 3 medidas com o lado direito, 3 medidas com o lado esquerdo. É importante você ter na sua cabeça qual é o lado dominante do seu paciente. Então, você precisa saber qual é o lado que ele tem maior controle motor, o lado dominante dele, se é o direito ou o esquerdo, que você vai usar para diagnosticar a sarcopenia em cima deste lado dominante, tá? E aí você vai dar um descanso de 1 minuto, mais ou menos, entre as medidas de cada uma das 3 medidas que você dá. É importante fazer um aquecimento dessa musculatura antes do teste para facilitar a força de preensão, porque não é um movimento muito comum da gente realizar, então é legal fazer para o paciente estar com o músculo mais quente, estar com um pouquinho mais de facilidade de fazer o movimento.
E o horário do dia que você for realizar o teste não é afetado, não interfere na realização do teste. Então, você pode fazer o teste de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, independente do horário do dia, tá? Aqui a gente tem, na sequência, algumas equações para a gente predizer o quanto daria, mais ou menos, o valor de Rend-Grip para aquele indivíduo, tá? A gente vai utilizar aqui essa equação para facilitar o cálculo disso. Em alguns casos, esse estudo aqui, por exemplo, mostra uns valores de referência para a população brasileira. Ele é um estudo um pouquinho mais antigo, às vezes vale a pena da gente utilizar a equação preditiva, porque aí ela já te dá uma noção maior, tá? Então, aqui, por exemplo, eles colocaram indivíduos separando por idade. Nessas duas primeiras colunas são os valores de referência para indivíduos do sexo masculino e aqui essas duas últimas colunas para indivíduos do sexo feminino. É importante a gente ter na nossa cabeça que a gente tem que ter uma noção. O que é importante eu saber aqui com esse paciente? Qual é o ponto de corte? A partir de quanto de valor de preensão palmar que a dinamometria me dá, que eu vou dizer se esse paciente tem fraqueza ou não. Valores para indivíduos internados em unidade de terapia intensiva e unidade de internação para mulheres, ela não pode ter dinamometria abaixo de 7 quilos por quilos força. Então, quando eu atingir uma dinamometria de 7 ou abaixo de 7 para aquele no lado dominante do indivíduo, opa, esse paciente tem uma sarcopenia importantíssima. Assim como para indivíduos do sexo masculino, a dinamometria tem que estar com valores acima de 11. Tá? Esses valores são valores que te dão um ponto de corte para você diagnosticar fraqueza muscular adquirida na internação no hospital. E aí isso vai te dizer que esse paciente tem uma sarcopenia grave, uma sarcopenia importante. Então a gente vai deixar aí também dentro das nossas aulas aqui alguns materiais de apoio e aí vai facilitar para vocês terem esses valores gravados. Vamos ver na prática como que é feita a dinamometria? Dá uma olhadinha aí, a gente vai falar um pouquinho, mostrar como é feito o teste, como posiciona o paciente, como dá o comando de voz, e aí a gente vai, depois, daqui a pouco, falar dos testes, na próxima aula a gente fala dos testes, mais 4 testes aí que faltam para a gente terminar, que são os testes de força muscular respiratória. Sai daí que daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá, a gente vai fazer agora um teste de força que a gente chama de dinamometria, tá bom? Então, aqui, esse aparelho aqui é um dinamômetro elétrico, um dinamômetro eletrônico. A gente vai fazer como? Que eu vou ligar o aparelho, vou marcar dentro do aparelho qual é o gênero do paciente, se masculino ou feminino, anoto a idade do paciente aqui, e aí eu vou colocar start. E eu vou pedir para o paciente estar posicionado, sentado, as costas apoiada na cadeira, perna e pés em 90 graus, os braços vão estar nessa posição, a mão rodada de forma neutra, e eu vou colocar o aparelho na mão do paciente, isso, e ele vai apertar o aparelho por mais ou menos uns 2 segundos. Antes de começar o teste, a gente pede para o paciente fazer um aquecimento do movimento das mãos, que ela já fez antes, então a gente vai fazer isso. E aqui eu vou só apoiar o braço para que ela não dobre e nem abaixe, tá? Vamos lá? Por favor, aperta bem forte. Deixa eu só ver se tá ligado aqui, que às vezes ele desliga sozinho esse aparelho aqui. Isso, vai lá. 1, 2 e força, 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 força. Isso, solta. A gente vai dar 1 minuto mais ou menos de descanso de uma medida entre as 3 primeiras medidas, tá? Nós vamos fazer 3 medidas de cada membro superior, o lado direito e o lado esquerdo. E a gente vai marcar qual é o lado dominante do paciente. Então, agora eu vou fazer do outro lado aqui, do lado esquerdo, tá? A mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Isso. Vai lá, força, aperta.
Isso, força, força, isso. Muito bem. E aí a gente deixa descansar um pouquinho e continua, faz mais 2 medidas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Sempre prestar atenção na posição que o paciente está. Vamos lá? Vai, força, 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 força. Isso. Pode soltar. Aí. Novamente. Vai. Força, 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 força. Isso. Solta. Muito bem. Vamos lá para a terceira medida. Aí, vai. Força, 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 força. Isso. Aí. E vamos para a terceira medida do lado esquerdo, tá? Tudo bem? Vai. Força, 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 força. Isso. Solta. Muito bem. Certo? Tudo bem? É isso.